Olá, eu sou Roberto Tacani, professor da Universidade Federal de Ceará, engenheiro agrônomo. Esse canal tem o intuito de passar informações um pouco mais técnicas, de forma mais simples, para que todo mundo compreenda. E tudo embasado em técnicas já realizadas e também algumas publicadas cientificamente. Bom, esse assunto de hoje é bem interessante, né? Que é a recuperação das plantas, na verdade, Orquídea Cattleya, pós-ataque de pragas. É difícil mensurar quando foi o ataque, tá? Porque, na verdade, o que acaba sobrando são as cicatrizes nas plantas, né? A gente vai comentar um pouquinho mais para frente e vamos fazer a parte prática, então não vá desligar o vídeo agora, tudo bem? Aproveito para pedir ajuda de vocês, né? Dá um like, tá certo? Tecle nesse joinha no seu monitor e no inscrever-se, essa teclinha em vermelho. Ajuda bastante a gente a divulgar esse assunto e como recuperar as plantas na sua casa. E aproveito dizer também que tudo que a gente está comentando, né, sobre as orquídeas está nesse livro aqui, tá certo? Ela está à disposição da gente aqui, se vocês quiserem ter ela ou até dar de presente, estamos às ordens. A planta que eu recebi é essa aqui. Vocês podem perceber que ela está toda manchadinha, né? Tá certo? Isso na verdade foi ataque de percevejo, tá certo? Percevejo, elas vão sugando na folha, tá? E no local onde elas sugaram, ela acaba deixando uma toxina que deixa as plantas, as folhas, né, principalmente com essas manchas na planta como um todo. Como recuperar essa folha? Não, infelizmente essa folha não vai mais se recuperar, ela vai ficar com essa mancha. E a primeira pergunta que a pessoa me fez foi: então eu corto essas folhas? Não, não se corta a folha, tá certo? Por mais que tenha as manchas, essas plantas ainda estão fazendo fotossíntese, o que é vital para a sobrevivência dessas plantas, tá certo? O que a gente tem que fazer é o seguinte: recuperar essas plantas, as novas folhas vão vir sem a mancha e a gente tem que prestar atenção com relação a esses percevejos, que elas vão e voltam e pode fazer com que haja esse tipo de lesões nas folhas. A prática de recuperação das plantas, né, dessa orquídea, pode ser feito também com qualquer outra planta, antúrio, samambaia, qualquer outro tipo de planta. Só que essas outras plantas, como elas são um pouquinho mais rápidas do que as orquídeas, o que vai alterar, na verdade, é o tempo em que elas vão estar dentro do sistema de recuperação, tá? Que a gente vai fazer na prática. Aliás, a gente já fez esse vídeo, né? Não com essa orquídea, mas com uma outra orquídea, tá certo? Vocês podem assistir nesse canal, tá certo? Recuperação de orquídeas, né? Então assista no canal para vocês terem uma noção bem interessante. Nessa recuperação eu vou utilizar o vaso, tá certo? Então vocês vão ver daqui a pouco a prática de recuperação. Primeiro a gente vai mostrar então os materiais que a gente precisa para o passo a passo, tá certo? Então é a planta, né, que eu recebi, tá certo? Vou aproveitar também os outros toquinhos de planta para esse sistema, tá? A casca de arroz úmida, bem úmida, certo? O saco plástico tem que ser transparente. O vaso, tá? Com o sistema de aeração que a gente falou para vocês, tá certo? Eu prefiro esse tipo de vaso. O cordãozinho para a gente amarrar o saco, o sistema. E os cacos, tá? De telha, pode ser caco de tijolo. Nesse caso foi caco de vaso que estava quebrado. Primeiramente a gente vai pegar o vaso, tá certo? E vamos colocar aqui o substrato no fundo do vaso.
até mais ou menos 1/3 do vaso. A gente acaba colocando a casca de arroz. Pessoal, pode ser vermiculita aqui também, viu? Ou qualquer outro substrato que seja estéril, mas tem que ser substrato poroso, ok? Bom, uma vez que eu fiz isso, eu vou colocar agora, tá? A orquídea com aquelas manchas na folha que eu falei para vocês, tá certo? Aqui é bom, se tiver algum outro tipo de praga, vocês escovarem com escova de dente velho, com detergente neutro, depois lava e aí a gente utiliza, tá certo? Aqui, como não tem nenhum tipo desse de problema, a gente vai colocar essa planta dessa forma aqui, tá? Como a gente está em recuperação, eu vou colocar também esses outros tocos, tá? De Cattleya para ver se ela recupera, tá certo? Eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Então eu tô colocando aqui a casca de arroz carbonizada, tá certo? Mas eu deixo livre toda o pseudobulbo, porque elas vão fazer fotossíntese, tudo bem? Então eu vou colocando aqui a casca de arroz. Preenchido a casca de arroz carbonizado, né? É interessante que a base dos bulbos, né, desses pseudobulbos, estejam livres para que os brotos novos comecem a sair do vaso, tá certo? E por fim aqui é que a gente vai colocar os cascalhos, tá certo? Para que eu coloco cascalho? É só para fazer peso para que as plantas não tombem. É só para isso que eu coloco cascalho nesse sistema, tá certo? Ah, professor, mas eu sempre escutei que o cascalho vai no fundo. Esse é outro assunto, é quando a gente faz, na verdade, replante de orquídeas adultas num sistema mais tradicional. Bom, uma vez feito isso, tá? Vocês podem apertar um pouquinho para deixar ela bem firme, tá? Agora eu vou colocar ela dentro do saco plástico transparente, como eu já falei para vocês, tá certo? E faço o amarrinho. E por fim, eu vou pendurar o vaso, tá? Aquele mesmo sistema que a gente já fez aqui. Nesse sistema, a orquídea vai ficar recuperando, tá certo? E quando os brotos novos saírem, as raízes já estiverem saindo, é que a gente vai fazer o transplante para o vaso definitivo. Isso vai levar de 2 a 3 meses. Não há necessidade de fazer a rega. Por quê? Porque o substrato estava bem úmido e esse sistema aqui vai manter a umidade dentro para que essas plantas se recuperem em condições, até as condições normais. Vocês viram que é muito simples, né? Na verdade, assim, com relação às orquídeas, como elas são um pouco mais demoradas, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para obter um resultado bem satisfatório. Mas algumas observações acho que é importante passar para vocês. Nessa fase, não se faz adubação nenhum, tá certo? A gente só faz adubação quando a gente tirar ela do saco plástico. O saco plástico, o sistema, a gente não pode deixar no sol, tá? Se você deixar no sol, ela vai esterilizar, ela vai matar a planta como um todo. Então ela tem que ficar na sombra, né? Conforme vocês viram, eu deixei na garagem pendurada. A melhor forma da gente deixar essas plantas sem estresse nenhum. Aproveito também, né? Sempre a gente faz isso, né? Pedir a sua ajuda para uma entidade chamada Três Irmãs, ok? A entidade que acolhe idosos
abandonados na rua, né, de Fortaleza. Eu vou deixar aqui um slide para vocês, se vocês puderem entrar em contato e ajudar a entidade. E aproveito também pedir a sua ajuda para o nosso canal, ok? O canal só vai sobreviver se vocês derem o like, compartilhar, né, e se inscrever. Conto com você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.